Dois carros elétricos e com preços muito parecidos. GAC Ion UT Premium e Geely X2 Max. Qual deles é a melhor opção? Descubra agora nesse comparativo. Se você gosta de comparativos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos. Vamos para o primeiro ponto deste comparativo. Bom, vamos para o interior aqui do X2 para a gente conversar. E o que a gente nota de cara é um volante com acabamento em couro bem interessante, forradinho, muito bonito. São apenas 2 raios, alguns controles aqui do kit ADAS, né, do controle de cruzeiro adaptativo e também de passar faixa, aumentar o volume e comando de voz e nada mais. Você tem as hastes aqui bem à mão, o acabamento ele é muito correto, são plásticos, tanto no painel de portas e nessa seção central um couro semelhante ao dos bancos para dar realmente um refinamento um pouquinho maior. Eu gosto muito do que eu vejo aqui em termos de acabamento. Por mais que seja algo muito simples, mas é um simples com materiais bons, com bons encaixes, sem rebarbas, tudo muito certo, do jeitinho que tem que ser. Os bancos têm um acabamento muito legal também. Esse couro é realmente muito interessante, tanto nos bancos quanto aqui no apoia-braços e também nas portas. O painel de porta segue o mesmo padrão. Você tem texturas diferentes aqui, nessa parte superior, um black piano e um cinza fosco aqui, mas tudo de muito bom gosto, muito discreto. Você tem black piano nesses comandos aqui, que particularmente é algo que eu chamo a atenção, porque o black piano é aquele acabamento que você toca e fica marca, né? Então, realmente é algo que vai chamar a atenção aqui em termos negativos, né? Mas não é um negativo grave, é só para quem tem toque igual a mim, que não gosta de ver marca de dedo, que não gosta de ver muita sujeira, isso aqui acaba pesando contra. Mas é mais uma questão de preferência do que em termos de qualidade. Você tem aqui um carro muito justo, não é? Em termos de acabamento, até pelo preço dele. Vai ficar atrás do Dolphin Mini em relação a isso? Vai. Mas é questão de preferência. Chegamos ao interior do Ion UT. Vamos falar de acabamento no começo da nossa conversa aqui dentro do carro. Bom, o que a gente vê aqui é um acabamento justo, né? Os materiais de uso aqui são muito bons, embora o que você veja nessa parte superior do painel e também das portas seja plástico duro. Até tem uma simulação de costura nessa parte do painel de portas aqui, mas isso aqui é plástico, tá? No painel de portas, inclusive, tem mais plástico. Nessa parte texturizada aqui é plástico também, não é couro. O couro ele tá no encosto aqui, né, onde estão os comandos dos vidros e o puxador da porta. Essa parte central do painel é um acabamento, né, soft touch. Enfim, o que a gente vê por aqui é um acabamento bem cuidado também. A gente tem até um porta-trecos de abertura dupla. Por mais que o plástico seja predominante por aqui, os materiais são bons, são de boa qualidade. Você não vê rebarbas, você não vê peças mal encaixadas. Então, beleza, tudo bem, né? O volante tem um acabamento em couro. Aliás, 2 tipos de couro, né? Um couro tradicional aqui na parte exterior e um couro furadinho na parte inferior. É um volante de 2 raios. Muito bom o acabamento aqui. Os bancos têm um couro de excelente qualidade. Tem um porta-trecos aqui meio estranho, né? Uma portinhola grande para um porta-trecos relativamente pequeno. Eu confesso que quando eu abri isso aqui eu esperava uma gaveta realmente maior. Console central, bem interessante. Você tem um porta-objetos e ao mesmo tempo pode usar de encosto de braço. 2 difusores de ar centrais, colunas já num tom diferente, né? Colunas e forro de teto num tom mais claro. Enfim, esse é o acabamento do Ion UT. Em acabamento, a disputa é equilibrada, mas o Ion UT oferece um refinamento maior, 1-0. Nós temos aqui uma central multimídia grande, é uma tela bem ampla, realmente ela ocupa boa parte aqui da seção central do painel. O quadro de instrumentos ele também é digital.
para conectar e espelhar o seu celular, tem que ser por uma entrada USB tipo A. Ele tem as entradas USB tipo C e tipo A, mas o espelhamento de fato é só pelo tipo A. Então ele fica devendo nessa questão. Realmente um ponto a ser observado e que pega mal pro Geely. Você trazer um carro para o nosso mercado com uma realidade tão diferente assim da China é bem peculiar, né? Mas enfim, tem as duas entradas, tem carregador tipo indução aqui no centro do painel, então isso ajuda a amenizar um pouquinho. Funciona bem, funciona muito bem. Então, em termos de infotenimento, é o que você tem aqui, né? Enfim, uma coisa que eu curti muito é a câmera. Você tem câmeras aqui de diversos padrões, né? Visão frontal, visão traseira, visão das rodas, né? Das duas rodas, enfim, bem interessante. E aí você ainda pode girar aqui o carro. Então, muito legal essa questão da câmera chamada 540, né? 360 mais 180, tomando a maior parte aqui. O Geely veio sem espelhamento inicialmente, mas recebeu atualização. E a gente não pode parar de falar aqui também do aspecto interno e partir para conectividade, porque esse carro aqui tem essa tela multimídia grande, é uma tela fácil de usar, bem intuitiva, tem espelhamento para o Apple CarPlay sem fio, isso já é ótimo. Tem aqui o carregador de celular sem fio também, basta você colocar seu smartphone aqui e ele já começa o carregamento. Entradas USB tipo C e USB tipo A ficam aqui logo abaixo dessa seção central aqui, né, com os porta-copos e com o carregador sem fio. Qualidade do som, ela é boa, não é ótima e não é média, ela é boa, tá? Não é nada demais também. Vale ressaltar que esse carro também tem diversas outras coisas, como por exemplo, câmeras 360, né? Câmera 2D, você pode ter de fato uma noção de tudo que está ao redor do carro por aqui. Um carro bem interessante por aqui. Embora eu confesse que os controles do volante aqui parecem esconder as funções que esse carro tem, né? O quadro de instrumentos, que é o que poderia ser maior, né? Você tem um quadro de instrumentos muito pequenininho aqui, mas que ainda assim te dá boas informações. Nessa parte de infotenimento a gente encerra o assunto. Vamos falar sobre espaço interno? Vamos lá, vem comigo. Bom, chegamos aqui ao banco traseiro para falar de espaço interno. E olha que o espaço aqui é realmente muito generoso. Estou sentado atrás do banco do motorista, regulado exatamente para a minha forma de dirigir. Tenho 1,73 m, não sou alto, mas o que a gente vê aqui realmente, olha, um latifúndio. Um palmo e 4 dedos do meu joelho até o banco dianteiro. Posso cruzar a perna aqui, olha, sem dificuldade alguma. Estou super confortável, super espaçoso. Claro, 4 pessoas aqui vão com excelente folga, excelente conforto. O passageiro central vai um pouquinho mais desconfortável, mas não muito. Ainda assim, muito bom aqui, viu? Ele só vai ter um pouquinho de briga aqui para o espaço, né? Para os ombros. Mas, de fato, muito interessante aqui o espaço interno. Riquíssimo. Muito bom mesmo. Isso se deve também ao entre-eixos de 2,65 m. Bem maior que o Dolphin Mini e 5 centímetros menor do que o Dolphin. Para você ter noção, um Compass atualmente tem 2,63 m de entre-eixos. É o mesmo entre-eixos de T-Cross e de Virtus, por exemplo. Nada mal, né? Realmente essa questão do aproveitamento de espaço aqui é muito bom, tanto, né, aqui para os bancos quanto para a cabeça também. Eu tenho quase um palmo da minha cabeça até o teto. Esse formato dele, né, com o teto mais alto, acaba pesando muito a favor. E a sensação que você tem aqui é de que o painel tá super longe de você. E tá longe mesmo aqui. O carro é muito bem aproveitado em termos de espaço interno. Chegamos aqui ao banco traseiro do Ion UT. E bom, é nesse momento que a gente identifica de fato os 2,75 m de entre-eixos desse carro. Esse banco está regulado para mim e olha aqui o espaço que eu tenho. É muito espaço, eu posso cruzar a perna aqui com tranquilidade, viu? Realmente
muito bom. O assoalho é plano, né? Não tem aquela necessidade de ter o túnel traseiro por aqui. Ele sai um pouquinho mais alto, né? Natural, até porque a bateria ela tá alojada aqui abaixo do assoalho. Mas o que eu tenho aqui realmente é algo muito bom mesmo. Tem um encosto de braço com 2 porta-copos aqui. No console central, 2 difusores de ar e uma tomada USB tipo A. Faltou a tipo C, né? Mas também tem um pequeno porta-trecos por aqui. E bom, para quem vai aqui no assento central, vai com as costas um pouquinho projetadas para frente, né? Você sente menos conforto, até porque esse descansa-braço aqui, ele é um pouquinho mais rígido, mas ainda assim vai tranquilo aqui, viu? Sobra até espaço para o meu pé ali em relação ao console central. Inclusive tem as 2 alças com a luzinha em LED por aqui. E quem vai por aqui consegue curtir o teto panorâmico. Legal, né? Agora, já que a gente está falando de espaço interno, que é um baita ponto desse carro, a gente tem que falar sobre um ponto que merece observação. Vamos lá? Vamos falar de porta-malas. Bom, vamos falar agora de porta-malas, porque tá aqui um dos principais problemas que o Ion UT vai ter pela frente, né? O porta-malas dele é bem pequenininho. A gente deixou as nossas mochilas aqui para dar um efeito realmente do quanto é necessário, pouca coisa, para encher a capacidade desse porta-malas. Mas isso tudo tem um porquê, que aliás, esse porquê é um diferencial a favor do Ion UT. Ele está aqui embaixo, que é o step. Esse é um dos raros carros elétricos vendidos no Brasil que conta com step, né? Porque alguns vão para aquele kit de reparo emergencial, enquanto a GAC trouxe pneu reserva aqui para o modelo dela. Se peca pelo lado do espaço, pelo menos tem esse ponto positivo, né? Então, outra coisa que a gente pode identificar aqui, por exemplo, é a abertura e fechamento da tampa do porta-malas de maneira automática, né? Aperta o botão e ele executa o fechamento da tampa. Bom, vamos chegar ao porta-malas, que pode ser aberto tanto por aqui quanto pela chave. Basta pressionar o botão da chave e a abertura acontece. Vamos lá. São 375 litros. Ele é maior que o BYD Dolphin Mini e demonstra realmente a capacidade que esse carro aqui tem de aproveitar o espaço ao máximo. Realmente muito interessante o que a gente vê aqui. Aqui temos o capô, mas no capô, que pode ser aberto aqui pela chave, ele não tem um motor. Por aqui, um compartimento de carga de 70 litros, o suficiente para aumentar ainda mais a capacidade de carga do Geely. O Geely se destaca não só pelo porta-malas, mas pelo franco dianteiro, que aumenta a capacidade de carga, 3:1. Bom, para a gente começar a andar aqui no X2, vale ressaltar que ele já está ligado. Para eu ligar o carro, basta que eu o destrave e em seguida pise no freio. Então, já ligar ar-condicionado, multimídia e o carro já está pronto para andar. Coloquei aqui no drive e vamos embora para a gente falar as impressões que a gente tem a respeito do Geely X2. E eu vou começar falando sobre desempenho, que foi o nosso gancho, né, para a gente entrar aqui no carro. A gente tem um motor de 116 cavalos, 15,3 kgfm de torque. Não é um grande motor, não são grandes números, mas tem um diferencial aqui, que é justamente a tração traseira. E isso aproveita muito mais a potência do carro e não faz com que ele distracione, com que os pneus patinem, com que cante pneus. Você realmente tem um aproveitamento muito bom da potência, e uma das coisas que é mais legal aqui, por ser um carro elétrico, é justamente o torque instantâneo. Você tem um torque muito bom, você pisa e ele responde. São 3 modos de condução: o modo normal, que é o que eu tô agora, o modo eco, justamente para voltar aí a economia, né, para você não diminuir tanto assim a autonomia, e o modo esporte. A diferença entre esses modos
ela é sensível, principalmente o modo esporte. Você nota que a resposta do acelerador é bem mais rápida. E o modo Eco, ele já é bem mais anestesiado. Para você mudar os modos de condução, basta vir aqui na central multimídia e, né, descer ali o menu, e aí você tem os modos de condução por aqui. Esse carro vai muito bem, o desempenho dele é muito satisfatório. Eu particularmente gostei muito do que eu vi aqui. Ele anda bem, ele responde bem. Então você tem um carro muito interessante para o dia a dia e realmente me surpreendeu, né? E uma das coisas que eu mais notei é a diferença dos extremos nos modos. O modo econômico deixa o carro bem mais letárgico, bem mais amansado, e o modo esporte já deixa um pouquinho mais arisco. Pra gente falar de motor, bom, vamos lá. Já abri ali, o que a gente pode ver é que é um localzinho bem compacto aqui, viu? A gente tá falando de um carro elétrico, o motorzinho é compacto de fato. A gente vê uma bateria pequena, até porque a bateria que alimenta esse motor, né, como se fosse o combustível, ela tá no assoalho do carro. E esse motor aqui tem 204 cavalos. Será que é o suficiente para mover esse carro direito? Bom, você vai ter que descobrir comigo agora. Até porque esse número é diferente dos concorrentes, né? Se o desempenho for bom, pode tornar um diferencial. Mas você vai descobrir agora comigo se ele é ou não é um diferencial do Ion T. E anda bem, viu? Os 204 cavalos empurram esse carro muito bem. Sem dúvidas, está aqui um dos principais diferenciais do Ion UT em relação à concorrência. Ou seja, se você leva desempenho como uma coisa séria, um critério de desempate, e se você até pagaria mais para isso, tá aqui um dos argumentos do Ion UT para custar mais e para que você leve para sua casa também. Ele é divertido nos 3 modos de condução. Claro que no modo econômico ele já fica bem mais letárgico, né? Mas o modo conforto ele responde bem também. E o modo esportivo então nem se fala. Em termos de desempenho, esse carro é muito legal. Sem discussão, o Ion T anda bem mais. 4-1. A gente já parte para falar de dirigibilidade. E olha, o que a gente nota, a direção elétrica dele responde muito rápido. Mas ao mesmo tempo você consegue notar uma suspensão com um acerto muito mais voltado para o conforto. Com isso ele acaba chacoalhando um pouquinho mais. Principalmente em relação à suspensão traseira. Você passa no quebra-molas e você nota um pouquinho ali ele chacoalhando na parte traseira da carroceria. Mas ainda assim é um carro bem confortável. E aí a gente já entra para falar sobre dirigibilidade. Você tem uma direção elétrica aqui muito bem calibrada. O carro é gostoso de dirigir. E é realmente muito legal esse carro no dia a dia. Ele tem diversos aparelhos eletrônicos aí. Ele tem diversos apetrechos eletrônicos que vão, de fato, melhorar a experiência aqui, vão deixar mais fácil, mais dócil a condução desse carro. Você tem aqui no canto esquerdo da tela a câmera 360 e ao mesmo tempo você tem do lado aqui mostrando uma parte de 180 graus. E isso acontece quando você vai fazer, por exemplo, uma conversão. Você deu a seta, aparece aqui na central multimídia o lado correspondente dessa seta, né? Então você vê o carro aqui e consegue ver um ângulo de 180 graus do que você tem, né? Então isso é algo muito interessante que ajuda muito na condução. Kit ADAS 2 com o sistema Stop and Go. Você seleciona ali o controle de cruzeiro adaptativo, ele leva o carro na velocidade que você configurar, e se o carro da frente diminuir, né, a velocidade ou até parar, ele diminui e para. E um diferencial desse ACC aqui, com esse novo nível do Kit ADAS, é justamente que se o carro da frente parar, ele para. E o sistema ele não é desativado, como acontece em alguns sistemas mais antigos, como por exemplo o da Volkswagen, o ACC da Volkswagen de Nivus, Virtus, T-Cross. Ele desativa numa certa velocidade e pede uma interferência do motorista. Aqui não é o caso. Se o carro parar, o X2 para, e se o carro retomar, o X2 vai junto, ele retoma a velocidade. Então isso é um ponto muito interessante.
Direção, como eu já falei, ela é bem direta, faltou pesar um pouquinho mais ali no modo esporte. E isso é muito legal. A suspensão dele, ela interfere muito bem, para falar a verdade, né? Ela dá uma segurada naquelas oscilações, naquelas inclinações da carroceria e sem deixar aqui dentro desconfortável. Ela filtra bem as irregularidades, ela não transmite aqui para dentro as irregularidades do solo. E ela inclina pouco, ela inclina de maneira justa. Os freios são bons e ainda tem sistema regenerativo, né? Justamente para aproveitar aquela energia gerada ali e recarregar a bateria. Então isso é algo muito interessante. E a suspensão, como eu falei, ela é boa para dirigibilidade e boa para o conforto. Por aqui o Geely se destaca por oferecer mais tecnologia. Piloto automático adaptativo, alerta de mudança de faixa e frenagem de emergência são diferenciais a favor do X2 4x2. E sabe uma coisa que eu achei legal aqui para o conforto? É o isolamento acústico. Você tem um carro elétrico, ou seja, o motor não faz barulho. Então você está suscetível, de fato, a encontrar aqueles barulhos de vento, de pneus rolando, do ambiente. E o que eu encontrei aqui foi algo bem interessante, capaz de deixar confortável a vida aqui dentro, já que você tem um ruído a menos. Então, eu gostei muito do que eu vi por aqui em termos de isolamento acústico. Em algumas situações de asfalto mais poroso, você nota de fato que o ruído dos pneus ele invade um pouquinho, mas não é nada exagerado. Nada que vai deixar desconfortável a vida de quem vai aqui dentro do X2. E aí, falando a respeito de conforto, eu gosto muito desses bancos. Eles, além de serem muito bonitos, são bem confortáveis, seguram bem os passageiros. Embora eu acho que as abas laterais poderiam ser só um pouquinho mais pronunciadas para segurar mais na curva, mas o resultado aqui é muito interessante, é muito bom mesmo. Eles são muito confortáveis e o do motorista, nessa versão topo de linha, ele tem regulagem elétrica. Então é um pontaço positivo do X2. O ar-condicionado, ele é digital, porque tá tudo aqui na tela, né? Só que tem uma particularidade. Ele não é um ar-condicionado automático. Ele não tem aquela configuração de você escolher a temperatura. Não, você escolhe como num carro tradicional. Você escolhe a temperatura do ar, né, gelado ou frio, e a velocidade do ventilador. Então, por mais que ele seja controlável aqui pela tela, ele não tem essa questão de você controlar a temperatura que você quer aqui dentro. Para mim, um ponto de observação assim muito grande, né? É algo que você se sente até tapeado em alguns momentos. Mas ele também tem uma função aqui que você consegue refrigerar na máxima capacidade ou então esquentar rápido. Isso é ideal para aqueles climas mais extremos, né? Aquele calor mais extremo, que é algo muito comum aqui no Brasil. E aquele frio generoso que a gente vê em algumas regiões aqui do Brasil, como por exemplo na região sul do país. Uma das coisas que me surpreendeu aqui até o momento foi o isolamento acústico. Quanto a vento, quanto a ruído de pneus, a gente está falando de um carro elétrico, ou seja, não tem barulho de motor. Fica muito mais fácil você notar ruídos alheios, se é que a gente pode falar assim. E o IonT é competente nisso. Mostra realmente um cuidado da GAC aqui em isolamento. E a gente já parte para falar de alguns outros aspectos, como por exemplo, os bancos são confortáveis, embora o assento eu tenha achado um pouquinho curto. Inclusive, o encosto baixa bastante. Posição, o quanto ele baixa realmente é bem legal. Para quem quiser transformar em uma cama, sei lá para quais fins, você que sabe, eu não sei, pode ser uma boa. Não que eu esteja incentivando vocês a fazerem qualquer coisa, mas enfim, o ar-condicionado dele é muito bom. Por ser um carro que mira um segmento superior, o IonUT ganha em refinamento e acaba levando também em conforto. 5x2. E aí, bom, pra gente falar de autonomia, há uma diferença entre as versões, né? Bateria maior para a versão Elite, ao topo de linha, e uma autonomia menor, bateria menor para Premium, que é a versão de entrada. Você tá vendo aqui no canto da tela a autonomia da Premium, e agora você tá vendo aqui na tela a autonomia da Elite. A autonomia de carro elétrico é algo um pouquinho complicado ainda, né?
Isso é algo que os carros ainda estão evoluindo, então é normal que a autonomia seja um fator de escolha para muita gente. Para quem não precisa, por exemplo, pegar a estrada, o Ion-T pode ser uma excelente pedida para a cidade. Essa, aliás, é a pegada dos carros elétricos. E aí a gente já parte para falar de autonomia. Vamos lá. De acordo com o Inmetro, a autonomia desse carro aqui é de 289 km. Isso considerando o ciclo brasileiro. É uma autonomia interessante. Muitos carros flex fazem isso com um tanque de etanol, ou um pouquinho mais do que isso. Então, realmente, muito interessante essa autonomia, mas eu acho que ainda pode melhorar. Essa é uma tecnologia que ela ainda interfere na vida dos carros elétricos, principalmente para quem vai pegar estrada, né? Para o meu uso, por exemplo, um elétrico já não faz sentido. Comparando as versões com preços parecidos, o Geely leva melhor. O Ion só vai se destacar nesse quesito na versão mais cara, que oferece 310 km de autonomia. Só que na versão mais em conta não tem jeito, a vantagem fica para o EX2, 5-3. São modelos muito parecidos em valor, mas o Ion-T mira um segmento superior, já de olho no BYD Dolphin. O Geely X2 está posicionado mais para baixo. A briga é boa e quem ganha é o consumidor, que pode escolher aquele que mais gostar. Por aqui, o Ion-UT é o vencedor desse comparativo. E se você gosta de comparativos assim, não esqueça de se inscrever no canal e deixa o like nesse vídeo aqui, viu? A gente te espera no próximo vídeo.